Gente, continuando a apostila, página 12. Uma das, que, como são. Então, isso aqui é a mesma coisa daquela parte que está falando lá, da expressão numérica com o sujeito, expressão partitiva. Tá? Então, exercício 28, leia a seguinte carta do leitor. Amazônia em chamas. Uma das questões mais impressionantes no Brasil é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos que envolvem a sua população. Em especial as comunidades indígenas, a história do Brasil que se ensina em escolas e universidades parece ocultar os conflitos e as demandas das populações da região. A questão da Amazônia é uma das mais negligenciadas do Brasil. MB. Vamos lá. Exercício A. Qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto? Então, na primeira frase do texto, quem que é o sujeito? Vocês vão colocar de onde até onde? Então, a primeira é essa daqui, ó. Até onde vocês podem colocar? Qual é o sujeito da forma verbal da primeira oração do texto? Então, dessa primeira frase, se eu fosse pedir para você localizar o sujeito, o que você colocaria? É a resposta da A. B. A estrutura desse sintagma se assemelha, então é semelhante aos casos anteriores? Sim ou não? Então, a estrutura desse sintagma é semelhante aos casos anteriores que a gente viu? Aí você vai colocar sim ou não. Aí você vai colocar uma vírgula e continuar falando na frente. Explique sua resposta. Então, nós temos a presença do que, gente, aí? Que está falando até mesmo nas páginas anteriores. Ó, do conteúdo lá da página 10, que aparece assim, como expressão numérica, como sujeito de oração. Então, se está falando de expressão numérica, o que é numérica? Ele apresenta o quê? Aí você vai olhar aqui no texto, que expressão numérica é essa que aparece? Ó, uma das questões mais impressionantes do Brasil é o desconhecimento, e aí? E aí, essa expressão numérica, ela é seguida de uma especificação. Então, o que ela está especificando? É a resposta da B. C. Considerando essa semelhança, explique a concordância verbal. Então, o verbo, ele está concordando com qual termo? Quem que é o verbo dessa frase aí? Então, o verbo, ele concorda com qual termo? É só colocar aqui na C. E a D de dado, é possível outra concordância nesse caso? Se sim, qual? Então, o verbo, ele poderia concordar com outro termo, gente? Qual outro termo? Daquela mesma frase. É só colocar aqui. Continuando aqui no sujeito composto. 29. Leia esta carta do leitor. Cultura indígena. Quero cumprimentar a equipe da Científica American Brasil pelos ótimos artigos da edição especial do Chilu. Todas as informações, os detalhes dos momentos vividos e as conclusões de cada texto são de uma profundidade que, mesmo que não esteve em contato com esse mundo, sente como se estivesse lá. Parabéns por nos trazer essas informações. JR por e-mail. A. Com que objetivo esse texto foi escrito? Então, para que esse texto foi escrito? Você vai colocar aqui. B. O leitor da carta se refere a uma edição especial. O que isso significa? Você vai escolher uma das opções. C. Qual é, segundo o texto, a principal qualidade dessa edição? Então, o que ele está elogiando aí? O que ele está enfatizando aí de qualidade da edição? Você pode até colocar o trechinho aqui do texto. Próxima página, 14. Os itens a seguir referem-se à oração da qual faz parte a forma verbal destacada. Então, qual é o sujeito da forma verbal destacada no texto? Então, você vai olhar lá no texto a forma verbal que está em destaque. Olha lá, o que tem em destaque aqui? Olha aqui, ó. Esse são se refere a quê? Ó, qual é o sujeito da forma verbal destacado no texto? Então, você pode pegar até a frase que pega, aquele trecho que está em destaque e colocar aqui. E indique o ou os núcleos do sujeito indicado no item anterior.
Então, núcleo, você vai pegar o trecho, aqui você escreveu aqui na B, e vai pegar as palavrinhas mais importantes, que é o núcleo. Então, quais são eles? Tem 3 núcleos naquele trechinho. São 3 palavrinhas. Aí você pode separá-las com um ponto e vírgula e colocá-las entre aspas. F. Esse sujeito é simples, composto ou oculto? Justifique sua resposta. Então, vocês lembram que sujeito simples é apenas um núcleo, sujeito composto, 2 ou mais. Então, já estou praticamente te dando a resposta. Você só precisa saber se ele é simples, composto ou oculto. Oculto é quando ele não aparece na frase, mas eu consigo identificá-lo. G. O sujeito está antes ou depois da forma verbal destacada? Então, o sujeito é só você colocar, está antes ou está depois? Então, aquele são é o que está em destaque, que é o verbo. O sujeito está antes ou depois da forma verbal destacada? Só escrever aqui, se é antes ou se é depois. 30. A revista Ciência Hoje publica, no espaço destinado às cartas do leitor, perguntas enviadas por estes. Leia o trecho inicial de um desses textos. Então, MG, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, RJ, a gagueira tem causas genéticas? As causas da gagueira ainda são desconhecidas. Há um consenso, porém, de que fatores genéticos podem gerar mudanças sutis nas estruturas e funções do cérebro de pessoas com histórico familiar do distúrbio. A gagueira é a falta de fluência na fala caracterizada por repetições ou prolongamento frequente de sons, sílabas ou palavras, hesitações ou interrupções do fluxo normal e perturbação no padrão de tempo na fala também caracterizam o problema. A. Qual é o sujeito da última oração do fragmento? Então, a última oração é essa que está em destaque. Ó. Então, qual é o sujeito da última oração do fragmento? Indique seus núcleos. Então, você vai colocar o trecho, que funciona como sujeito, então não é o trecho inteiro. Eu quero só o trecho que funciona como sujeito. E desse trechinho que funciona como sujeito, eu quero saber quem são os núcleos. Então, núcleo eu tenho 3 também. Então, quais são as 3 palavrinhas que faz parte do sujeito? E são as palavras mais importantes que você vai colocar como núcleo. B de bola. O sujeito apontado no item anterior, ele é simples ou ele é composto? Só colocar aqui. Simples, só o núcleo. Mais de um núcleo, ele é composto. Então, eu já estou te dando uma dica. C. Reescreva a oração posicionando o sujeito após o verbo. Então, você vai inverter. Em vez do sujeito estar depois, ele vai ficar antes. Aliás, em vez dele ficar antes, ele vai ficar depois. Ó. Reescreva a oração posicionando o sujeito depois do verbo, após o verbo. Então, é só reescrever o trecho, a frase, colocando o sujeito depois do verbo. Olha lá, o sujeito composto também segue a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com os núcleos do sujeito. Ok? Então, por enquanto até aqui, depois já começa outro assunto, então a gente continua na próxima aula, na próxima gravação, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.